que a maioria dos irmãos que estão aqui, talvez seja o seu caso, você está aqui porque você tem experimentado milagres, amém? Porque se você não estivesse experimentando milagres, experimentando o mover de Deus na sua vida, o toque de Deus na sua vida, você não estaria aqui. O que te faz estar aqui é você experimentar os milagres de Deus, é você experimentar a provisão de Deus, é você experimentar o toque de Deus. Nós não podemos, irmãos, esquecer do porquê que nós somos crentes, do porquê que nós somos chamados de cristãos. É porque nós cremos no poder sobrenatural de Deus. Nós cremos que Deus faz milagres, que nós oramos e Deus nos atende. Então eu tenho falado isso, que eu tenho experimentado muitos milagres, visto pessoas experimentarem milagres extraordinários, e nós temos que viver uma vida de milagres. É por isso que nós cremos em Deus, porque nós cremos que Ele continua nos dias atuais fazendo milagres, e todos nós precisamos no decorrer da nossa caminhada experimentar esses milagres, porque é disso que te faz uma pessoa crente, é acreditar e experimentar milagres, né? O Jatamara deu um testemunho aqui no culto de manhã, como que ela experimentou um milagre na vida do filho dela, foi apresentado aqui no culto da manhã, e como que ela experimentou milagres. Então eu quero, de uma forma especial nessa noite, te dar o caminho para que você experimente milagres, que você entenda como que o inimigo, ele rouba de nós o que nós temos mais precioso. Eu ouvi esses dias, uma pessoa me disse: pastor, eu passei 4 anos sem orar, passei 4 anos sem falar com Deus, eu não consegui orar. E eu entendi, no decorrer da minha caminhada, do meu ministério, que o diabo ele não quer te tirar da igreja de início, não é assim que ele trabalha. Ele não quer muitas vezes te desviar, ele não quer te afastar, ele não quer te levar para o pecado de início, não é o caminho dele, por mais que a gente ache que é assim, né? Tudo que o diabo quer é te levar para o pecado, é te levar, né, a fazer algo horrível, a não vir mais no culto. Não, essa não é a estratégia do diabo. A primeira estratégia do diabo é fazer com que você não ore, porque a partir do momento que você não ora, você começa a perder a conexão com Deus, você começa a perder a conexão com o Pai. E é importante você entender que Deus, ele visitava Adão e Eva todos os dias no virar da noite, e é muito importante que você entenda, aliás, no virar do dia, é importante que você entenda isso, que a comunhão com Deus ela tem que ser diária. Jesus, quando falava da oração, ele diz: olha, nós devemos orar todos os dias, por isso que ele diz: dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, porque a oração ela tem que ser diária, a oração ela tem que ser cotidiana, e nós não podemos perder essa conexão. Então tudo que o inimigo vai fazer, em primeira instância, para te destruir, para me destruir, é fazer com que nós não oremos, é roubar de nós a comunhão com Deus. Então eu quero dizer para você que se você tem passado por isso, se você tem vivido assim, você não consegue orar, você tenta orar, você não consegue, você está debaixo de um ataque espiritual que você precisa romper, você está debaixo de um ataque espiritual que você precisa de ajuda. Eu entendo, irmãos, que a Bíblia nos ensina com clareza que nós devemos orar uns pelos outros, amém? Sabe por quê? Porque quando nós estamos debaixo de um ataque espiritual, nem sempre a gente consegue sair, a gente precisa de alguém pôr as mãos sobre nós e orando. Eu percebo quando eu estou debaixo de um ataque espiritual, eu peço para os líderes: ore por mim, porque eu estou debaixo de uma batalha que eu não consigo sair, e eu preciso da oração, né? Sexta-feira aqui, nós estávamos orando aqui, e o Donovan testemunhou aqui na hora do ensaio, falou: pastor, eu estava debaixo de uma pressão tão grande essa semana, depois da oração que você fez, foi um alívio tão grande na minha vida, né? Parece que saiu um fardo muito pesado de mim, porque nós estamos debaixo de um mundo, irmãos, que é maligno. Ele diz que o mundo jaz no maligno, e é importante você entender a importância de você orar por alguém e de você receber oração. Foi assim que Deus estabeleceu. Ele diz: orai uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de um justo, ela é poderosa e eficaz, ela pode muito em seus efeitos. Então eu quero que você entenda como é importante você orar e você receber oração. Certa feita eu estava em Anápolis, ainda fazendo um seminário, eu estava debaixo de uma opressão muito grande, de uma depressão terrível, de uma tristeza terrível, tudo dando errado na minha vida, e eu cheguei naquele culto, naquele dia, era presbiteriano do Brasil, e o pastor raramente, aliás, nunca tinha feito um apelo, para chamar os irmãos para vir aqui na frente, nunca tinha experimentado isso lá, mas naquele dia ele fez um apelo, falou assim: você está passando por alguma dificuldade, né, você precisa da intervenção de Deus na sua vida, vem aqui à frente, eu vou orar. Irmãos, aquele dia eu saí, fui lá na frente, recebi aquela oração, e eu fui completamente renovado aquele dia, por uma oração que ele fez de púlpito assim. Ele não veio, nem colocou as mãos na minha cabeça, orou por todos os irmãos que estavam ali, e naquele dia eu fui revigorado. Então eu estou falando para você,
que há uma dificuldade muito grande de orar, e você precisa entender que é isso que o inimigo quer, que você não ore, porque se você não orar, você automaticamente vai perder a sua comunhão com Deus, e tudo que você precisa é da comunhão com Deus. Jesus Cristo morreu na cruz para restaurar a sua comunhão com o Pai, amém? Toda a obra de Cristo, ela foi feita para que nós tenhamos comunhão com Deus. E orar parece uma coisa tão simples, na verdade é simples, só não é fácil, porque pensa comigo, orar é uma coisa muito simples, é você parar o seu tempo, assim, eu vou falar com Deus, você conversa com Deus, você faz pedidos, você agradece, talvez, você clama, você reclama, você abre o teu coração para Deus, é o momento que você tem com Deus, parece uma coisa tão óbvia, você não faz assim com seus amigos, com seus familiares, você senta com ele, conversa e desabafa, a oração é isso, é um desabafo que você tem com Deus, mas parece uma coisa tão simples, mas experimente começar, experimente dizer, hoje eu vou orar. A hora que você começa, é uma batalha muito grande, você parece que não tem força, começa, faz um propósito, eu vou orar todos os dias antes de almoçar, antes de jantar, é uma batalha. Eu vou orar todos os dias ao acordar, eu vou orar todos os dias antes de dormir, é uma batalha. Não vou vir aqui na igreja, nas orações que temos para orar, porque você precisa entender que essa dificuldade faz parte de uma estratégia maligna. Hoje eu quero falar com você de uma forma bem clara, por que é tão difícil orar? E você sai daqui entendendo que o bem mais precioso que Cristo conquistou para nós naquela cruz é a oração, amém? Então ele diz lá em Mateus 26, 41, que nós devemos vigiar e orar, para que nós não caiamos em tentação. Ele disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós precisamos entender que, por a nossa carne ser fraca, nós precisamos orar para que Deus nos livre das tentações. Irmãos, há certas tentações que, se a gente for colocado diante dela, a gente cai. Há certas situações que, se a gente passar, a gente não suporta, a gente não resiste. Então quando a gente ora, o Espírito Santo, ele nos livra de certas situações, porque tem certas situações que é muito difícil. Hoje eu vi a Tamara contando testemunho e falei, meu Deus, como que pode alguém suportar tudo isso? Como que pode alguém passar por tanto sofrimento e suportar? Não tem outra explicação, é só a graça de Deus. Então tem certas situações que a gente não suporta com a nossa força. Então quando nós oramos, Deus, ele nos poupa de certas situações que, se a gente não orar, a gente não consegue enfrentar, a gente não consegue lidar. Então o Espírito está pronto, mas ele precisa ser exercitado. O Espírito está pronto, mas ele precisa, de alguma forma, ser aquecido, ser ministrado, e é por isso que nós oramos, porque a nossa carne é fraca, e ela precisa do domínio do Espírito. Em Atos, capítulo 1, verso 14, diz que os discípulos, inclusive Maria, mãe de Jesus, todos eles oravam. O texto diz assim, que todos eles se dedicavam unânimes à oração, com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Em Atos capítulo 5, 42, é mais específico um pouco, diz que todos os dias eles reuniam no templo e de casa em casa, e não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Então eu quero dizer para você que orar todos os dias precisa ser um hábito nosso, precisa fazer parte da nossa cultura, para que você tenha uma vida vencedora, abençoada, próspera. Você precisa aprender o valor da oração, porque na verdade ser cristão é aprender a orar. Aprender a ser crente é aprender a orar, aprender a servir a Deus, irmãos, é aprender a orar. E eu quero que você saia daqui nessa noite tendo consciência do poder que você tem em suas mãos quando você ora. Eu estou falando para você da arma mais poderosa que você pode ter na sua vida, que é a oração. E por isso o inimigo, ele vai destinar toda a artilharia do inferno para que você não ore. E eu quero trazer consciência aqui na sua vida, como que você consegue orar. Eu estou explicando para você porque é difícil orar, para que você combata, e você faça da oração um privilégio, faça da oração um prazer, faça da oração uma ferramenta para você receber de Deus milagre extraordinário, porque nenhum milagre acontece se não haver oração. Você não recebe nada de Deus se você não orar. Deus não nos dá o que desejamos, Deus dá o que pedimos. E eu vejo que é assim com a Elisa, lá em casa, tem hora que ela fala assim, papai, eu quero esse desenho. Aí eu estou colocando, estou digitando, ela fala, não, eu quero outro. Eu já olho para ela assim, qual que você quer? Aí eu estou digitando, ela, não, papai, eu quero outro. Aí eu já perco a paciência. Fala, não, você decide o que você quer, pelo amor de Deus, porque nem, se você for orar para Deus dessa forma, Deus não te dá nada, minha filha.
Porque é isso que Tiago diz lá no capítulo 1, verso 8 a 12. Ele diz: o homem de ânimo dobre não recebe do Senhor coisa alguma, porque ele é inconstante naquilo que faz. Então, quando nós falamos de oração, nós estamos falando disso. O que eu quero? O que queima no meu coração? O que anseia no meu coração? E muitas vezes, por a gente não entender isso, que eu preciso ser específico naquilo que eu peço, eu preciso ser direcional naquilo que eu peço, eu não recebo. É muito importante que você tenha essa clareza, que Deus, Ele é um Pai, que Ele quer clareza de nós. O que você quer? Salisa, só desejar no coração, eu quero assistir desenho, mas não vou pedir para meu pai não, vai que meu pai me briga. Tadinho, nunca vai assistir, porque eu não vou colocar. Mas se ela pedir, falar, eu quero esse desenho, eu quero esse aqui, há uma grande possibilidade dela receber, E se ela insistir e persistir, tem mais chance ainda. Então eu quero dizer para você que assim deve ser a nossa oração diante de Deus. Você precisa olhar para Deus como esse pai, não como um pai terreno, às vezes chato, que briga, que perde a paciência. Deus nunca perde a paciência, amém, irmãos? Eu estou usando um exemplo para que você entenda que a gente, de forma natural, a gente perde a paciência, mas Deus não, mas Ele também não dá, porque o que você quer? A hora que você definir o que você quer, eu te dou. Então, nós precisamos aprender a pedir, entender que tudo que Deus nos dá, não é porque nós desejamos, é porque nós pedimos. E tudo que o diabo vai fazer é, não peça. Ele vai colocar inúmeros obstáculos para você não orar, para você não pedir. Irmãos, esses dias eu comecei a olhar para a minha vida, falei, meu Deus, tudo que eu sou hoje é fruto das orações que há tempos atrás eu orei. Eu quero dizer para você que aquilo que você tem orado hoje, é o que você vai ser no futuro. Agora, se você não tem orado por nada, o que será do teu futuro? Então eu quero te convidar a retomar a sua vida de oração. E quando eu falo de oração, talvez você fale, vou ficar aqui 2 horas orando, 3 horas. Jesus falou que não é pelo muito falar, amém? Então não estou falando de algo cansativo, penoso, eu vou passar a noite inteira orando. Não, eu estou falando de você aprender a fazer da sua vida uma vida de oração. Nos mais e pequenos detalhes, nos maiores desafios, nos menores desafios, você orar, você pedir a direção de Deus. Ele fala que nós devemos orar sem cessar, e não é pelo muito falar, não é pelo quanto eu oro que Deus me responde, é para o meu coração estar ali diante de Deus como filho, e Ele como meu pai. Agora, por que é difícil orar? Eu estou explicando para você por que é difícil orar, para que você saia daqui entendendo os desafios que você vai enfrentar. Porque a primeira coisa, a oração é graça. Mateus capítulo 5, verso 44 e verso 45, fala que a oração, ela precisa ser direcionada não para quem merece. A oração, na verdade, ela não é para quem merece. Olha o que a Bíblia diz. Mas eu digo, Jesus dizendo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Uma das coisas mais difíceis e que nos impede de orar é que a gente acredita que Deus só responde pessoas boas, que Deus só abençoa pessoas que não erram, que Deus só responde pessoas extremamente justas, A gente tem aquela ideia de achar que a oração do pastor até pode ser ouvida, mas a minha, olha, a oração do apóstolo, a oração de fulano, a oração de ciclano, até pode ser ouvida, mas a minha oração, pastor, eu não vou ser atendido. Por quê? Porque nós acreditamos que a oração é uma questão de merecimento. Nós achamos que a oração é a questão da pessoa ser uma pessoa boa, dela merecer. Mas o que a Bíblia nos ensina aqui? Que nós devemos orar para quem, irmãos? Para os nossos inimigos. O que Jesus está nos ensinando aqui? É que nós devemos orar para os nossos inimigos, para que a gente entenda que Deus não abençoa só quem merece. Estão entendendo, amém? A oração não é só para quem merece, porque quando você ora para o inimigo, automaticamente você fala, ele não merece o meu perdão, ele não merece a minha oração, mas mesmo assim eu vou orar, amém? Então oração é graça. Deus, Ele não abençoa e não faz porque nós merecemos, porque o texto diz que a chuva cai sobre justos e injustos, sobre quem merece e sobre quem não merece. Então por que nós devemos orar para os nossos inimigos? Para nós termos uma consciência que Deus é um Deus que abençoa todos, e nunca é pelo merecimento, é para quem pede. A Bíblia vai falar sobre o fariseu e o publicano, que foram os dois orar. Um olhou para si mesmo e disse, Senhor, obrigado, porque eu não sou como esses demais pecadores, dou o dízimo de tudo, sou uma pessoa extremamente religiosa e tenho honrado o teu nome. Mas o publicano fez um outro tipo de oração. O publicano disse que ele não conseguia nem olhar para o céu, porque ele se achava indigno, e disse, Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador, porque eu não sou digno da tua graça, do teu amor, da tua bênção. E o texto diz que quem saiu de lá, abençoado por Deus, não foi o fariseu,
foi o publicano, foi aquele que reconheceu que ele não merecia nada de Deus. Então, quando nós falamos de oração, você tem que abrir mão desse merecimento. Talvez você não ore que você fala, pastor, eu tenho errado tanto, eu tenho sido uma pessoa tão falha, Deus não vai ouvir minha oração. Lembra que não é por isso que Deus te atende, amém? Se pessoas perfeitas fossem apenas elas atendidas por Deus, sabe quem desse mundo seria atendida? Ninguém. Romanos 3:23 diz que não há um justo sequer, porque todos pecaram, e não há quem busque a Deus, que a nossa justiça aqui nessa vida, nessa terra, ela é um trapo de imundícia. Irmão, sabe, a gente pode até ser socialmente uma pessoa boa, né? Se você honra o seu casamento, se você paga as suas dívidas certinhos, os seus compromissos certinhos, você é uma pessoa que fala a verdade, né? Você é uma pessoa que diante da sociedade, talvez você possa ser uma pessoa boa, né? Se você honra a tua família, honra os seus negócios, é uma pessoa verdadeira, diante da sociedade você é uma boa pessoa, mas essa justiça, essa bondade não vale para Deus. Me fala que um único pecado, por menor que seja, ele nos torna réu do inferno. Então, quando nós falamos da justiça de Deus, nós estamos falando que todos nós estamos no mesmo nível. O pior dos pecadores, e talvez a pessoa mais justa, santa socialmente. Por isso que as nossas orações, elas são muitas vezes difíceis de ser exercidas, porque nós estamos o tempo todo querendo merecer a bênção de Deus. Mas eu quero dizer para você que oração é graça, e você precisa entender que Deus vai te abençoar não é porque você merece, é porque você pede, porque você tem fé, porque você é filho, e você vai por meio daquele que obedeceu, que é Jesus Cristo. Amém? Então entenda que oração é graça, nunca é merecimento. Por isso que é difícil orar, porque não faz sentido. Fala, mas Deus me abençoar, logo eu, com tantas falhas. Não, é para outra pessoa. Mude isso, é isso que o inimigo quer que você creia, que Deus não vai responder a tua oração, mas não é verdade. Mateus capítulo 7, verso 7 diz que se você pedir, será dado, se você buscar, você vai encontrar, e se você bater, a porta lhe será aberta. Por quê? Verso 8, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta lhe será aberta. Em nenhum momento Jesus está falando aqui, olha, peça e talvez será respondido. Ele diz, peça e lhe será dado, busque e encontra, bata e lhe será aberta. Tudo é uma questão de persistência, tudo é uma questão de você encher teu coração de fé e dizer, eu não abro mão daquilo que Deus tem para mim, mesmo que eu não mereça. Eu sei que a bênção de Deus, o milagre de Deus é justamente para quem não merece. O diabo vai dizer, você precisa merecer, mas Deus está dizendo, a hora que você entender que você não merece, os céus se abrem sobre você. Amém? Então por que orar é difícil? Porque nós precisamos ir além do mundo natural. Você precisa crer na graça de Deus. Você não pode simplesmente crer na lei de um Deus que simplesmente é movido por causa e efeito, mas de um Deus que abençoa justamente quem não merece. Agora, é importante você entender que a oração também, ela é uma guerra. Diga assim, a oração é uma guerra. Lembra que eu disse? Parece simples, e é simples a oração, mas não é fácil. Parece simples você parar, ajoelhar e falar com Deus, mas a hora que você faz isso, você vê um inferno em cima de você, e é muito difícil continuar, é muito difícil perseverar. Eu vejo os irmãos aqui na oração, muitas vezes eles começam empolgados, todo dia, daqui a pouco começa, falta um dia, falta outro, daqui a pouco eu falo, cadê você? Estou sentindo tua falta na oração. É normal. Eu quero dizer para você que isso faz parte do processo, porque você está entrando numa batalha espiritual, não é fácil. O inferno não quer que você ore, os demônios não querem que você ore, o mundo não quer que você ore, porque é a chave para você ser uma pessoa abençoada. A única forma do diabo roubar a bênção de você, é ele roubando de você a oração. Porque se ele rouba de você a oração, ele rouba tudo. Todas as bênçãos ele rouba por meio da oração. E vou falar uma coisa para você, o diabo não tem pressa. Ele vai esperar anos para roubar de você tudo que você tem. Então o que ele vai fazer? Começando a roubar a sua vida de oração. Então por isso que a oração, ela é a verdadeira guerra. Êxodo capítulo 17, verso 11 e 12, fala sobre Moisés e como que o mundo espiritual funciona. Aqui o texto vai falar sobre os amalequitas, porque os amalequitas representam os demônios e seus exércitos, e Moisés representa o povo de Deus, e como que funciona o mundo espiritual. Presta atenção, enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando porém as abaixava, os amalequitas venciam. Imagina Moisés estendendo a mão e orando pela batalha. Estava lá Israel e os amalequitas guerreando. O texto diz que quando ele estava com a mão levantada, os israelitas prevaleciam, mas quando ele cansava e abaixava as mãos, Israel vencia, melhor dizendo. Quando ele abaixava as mãos, os amalequitas venciam.
olha o que aconteceu. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele, para que nela se sentasse. Estava em pé, ficou sentado. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que elas permanecessem firmes até o pôr do sol. Sabe o que isso significa? Que a oração, nós precisamos muitas vezes de auxílio. Muitas vezes nós vamos começar e nós vamos perseverar porque nós estamos entrando nessa batalha sozinhos. E quando você ora, o mundo espiritual das trevas recua. Quando você para de orar, o mundo espiritual das trevas vem sobre você. Irmãos, eu percebo isso. Eu sei que como pastor eu tenho que orar mais do que todos vocês. Faz parte, porque o ataque sobre a minha vida é maior. E eu percebo nitidamente quando eu estou com um ataque espiritual. E você precisa perceber. Quando você está debaixo de um ataque espiritual, é aí a hora que você ora mais, é aí a hora que você jejua mais, e é a hora que você pede ajuda. Sabe por quê? Porque Moisés precisou de ajuda. Irmão, se Moisés precisou de ajuda para orar, por que nós não precisamos? Então por isso que é importante você participar das reuniões de orações, participar dos cultos. Nós temos oração que todos os dias, das 18 às 19, vem orar, porque aqui você ora e você recebe oração. Você vem no culto, você ora e você recebe oração. Você frequenta uma célula, você ora e você recebe oração. Então não se isole, não fique sozinho, porque tudo que o inimigo faz é fazer com que você se isole, para que você não receba oração. Porque vai ter momentos que você vai desanimar, vai ter momentos que você não tem força para orar, que você vai precisar de alguém orar e ministrar sobre a sua vida. Na hora que alguém vem, ora e ministra sobre a sua vida, você é fortalecida. Na hora que alguém vem e levanta as suas mãos, você é fortalecido. Então entenda que a oração é uma verdadeira guerra, é uma verdadeira batalha, que você não pode lutar ela sozinha. É por isso que Deus estabeleceu a igreja. Por que Cristo estabeleceu a igreja? Para que a gente se fortaleça. Nos momentos difíceis, um levanta a mão do outro, porque é assim, tem momento que eu estou abatido, e eu preciso que alguém me levante. Tem momento que é você que vai ter abatido, e eu vou lá te levantar. É assim que funciona, foi assim que Deus estabeleceu. Agora entenda que a oração, ela é a verdadeira batalha aqui nessa terra. Então a oração, ela não é uma arma, ela é uma guerra, que o diabo vai fazer com que tudo na sua vida aconteça, para que você não ore, culmine para que você não ore. Por que orar é tão difícil? Porque ela é uma batalha espiritual. O mundo, o inferno, os demônios não quer que você ore. Agora, por que também é tão difícil orar? Hebreus capítulo 5, do verso 7 ao 9, falando sobre Jesus, é importante você entender que a oração é o único meio de transformação. Diga assim, oração é o único meio de mudança, de transformação. Eu falo que eu lido com casais e eu vejo muita cobrança muitas vezes. Eu queria que o meu cônjuge fosse diferente, eu queria que fulano fosse diferente, olha, eu queria que meus filhos fossem diferentes, eu queria que fosse tudo diferente. Mas eu quero dizer uma coisa para você: cobrar não muda, ficar exercendo cobrança não muda. A única coisa que muda a vida de uma pessoa se chama oração. E nós temos que aprender e compreender o poder e o valor da oração, que a única coisa que pode mudar um ser humano, inclusive a nós mesmos, é a oração. Você quer ver um exemplo? Tem muitas coisas que você gostaria de mudar, por que você não muda? Eu tenho um monte de coisas que eu gostaria de mudar, por que eu tenho dificuldade de mudar? Porque eu não tenho poder de mudar a mim mesmo, porque você não tem poder de mudar a si mesmo. Então o que nós temos que fazer? É pedir: Senhor, eu não quero ser essa pessoa, eu não quero que a minha esposa seja assim, eu não quero que a minha filha seja assim, eu não quero que meu marido seja assim, eu quero ser diferente. Então o que eu faço? Eu oro. Então a oração sempre vai ser uma ferramenta de mudança. Jesus, relatado pelo autor de Hebreus, relata o seguinte: durante os seus dias de vida aqui na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas. Está falando de Jesus, o Filho de Deus, em alta voz e com lágrimas. Irmão, se Jesus precisou orar assim, o texto diz que orações e súplicas, a súplica é uma oração intensa aqui, não quer dizer em alta voz e com lágrimas. Aquele que o podia salvar da morte, e foi ouvido, Jesus foi ouvido, por causa da sua reverente submissão. Verso 8. Embora fosse filho, ele aprendeu obediência por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte de salvação eterna para todos os que lhe creem e lhe obedecem. Amém? Jesus fez com que todo aquele sofrimento que ele passou gerasse nele crescimento. O texto diz que ele aprendeu obediência por meio das coisas que sofreu. Sabe por que nós devemos orar? Para que o sofrimento na nossa vida, irmãos, não seja inútil. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe qual é a diferença daquele que serve a Deus e que não serve quando se trata do sofrimento? Não é que aquele que serve a Deus vai ser poupado do sofrimento. Todos nós estamos no mundo caído, no mundo maligno, e todos nós vamos passar por situações desagradáveis, terríveis aqui nessa terra. Esse mundo é injusto, esse mundo é maldoso, esse mundo
ele vai vir com tudo para cima de você para te destruir. Mas a diferença é que tudo aquilo que vem para cima de nós para nos destruir, nos eleva e nos melhora. Talvez na vida daquele que não teme a Deus vai ser a destruição, vai ser a morte, mas para nós não. Tudo acontece com um propósito na nossa vida, até o ímpio para o dia da destruição. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, como diz Romanos 8, 28. Então a oração faz com que todo sofrimento na nossa vida não nos destrua, mas nos eleva. Você vai ver isso na vida de José. José foi jogado no fundo de um poço, foi levado cativo, vendido pelos irmãos para o Egito, e todo aquele mal que fizeram contra ele, só o elevava. Quanto mais tentavam prejudicá-lo, inclusive levando para a prisão, acusando de um pecado, de um crime que ele não cometeu, ele foi elevado a governador do Egito. Eu quero dizer para você que quando você ora, as suas aflições, as suas dores, as perseguições, as injustiças são transformadas em bênção na sua vida. Jesus Cristo aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu, porque ele aprendeu o valor da oração. O texto diz que ele orava, e ele clamava, e ele suplicava em alta voz e com lágrimas, para que tudo aquilo que acontecesse com ele, culminasse em bênção, não em maldição. Então eu quero dizer para você que não há sofrimento, não há dor, não há turbulência que você passe, que tenha poder de destruir você. Você está coberto pelo sangue de Cristo, e toda tentativa do diabo de destruir, vai ser um canal de bênção na sua vida. Enquanto mais ele ataca a sua vida, mais favor de Deus virá sobre você. O Isaías falou sobre Jó, o diabo tomou tudo de Jó. Tem pessoas que acham que Deus toma as coisas, baseado naquele texto, onde ele diz, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Essa é uma frase muito conhecida que Jó disse, mas qual que é a verdade daquele texto? Jó não sabia, presta atenção nisso, irmãos. Jó não sabia o que estava acontecendo nos bastidores. Nós sabemos que na verdade quem causou toda aquela destruição foram os demônios. Eles vieram e roubaram os animais, mataram os filhos, destruíram tudo, mas Jó ele não tinha esse conhecimento, que do mundo espiritual havia uma batalha para destruí-lo. Por isso que ele disse, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor, porque ele não tinha aquele conhecimento, mas hoje nós temos. Você tem, você lê o livro de Jó e você sabe o que aconteceu nos bastidores. Deus nunca toma nada de você, mas o papel do diabo, como diz João 10,10, é roubar, matar e destruir. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Deus nunca vai tomar nada de você, mas é uma verdade, o diabo toma, o diabo rouba, o diabo mata, o diabo destrói. Mas sabe o que aconteceu na vida de Jó? O texto diz que ele recebeu tudo na vida dele em dobro, e os filhos de volta. Então eu quero dizer para você que tudo aquilo que o diabo tocar na sua vida, pode ter certeza, se você invocar o nome do Senhor, se você clamar o nome do Senhor, você será restituído. A Bíblia diz que Jó foi restituído na hora que ele orou pela vida dos seus amigos, na hora que ele orou pelas pessoas que o acusaram, orou pelos inimigos, porque de amigo não tinha nada. O texto diz que depois que ele orou, Deus veio e restituiu. Então eu quero dizer para você que quando você ora, a restituição vem sobre a sua vida. Não fica perdendo tempo com rancor, com mágoa. Pastor, me feriram, me machucaram. Esquece eles, ora por eles, abençoa eles. E fala, Senhor, me restitua. Fulano me defraudou, fulana me defraudou. Eu fui muito injustiçado, é verdade. Fala com o Pai. Você tem um Pai que se posiciona e te defende, e Ele te recompensa. Ele é gracioso, vai tratar com quem falhou, vai ser misericordioso com ele, vai ser gracioso com ele. Você deve orar por ele, mas você precisa orar pedindo restituição. Se você pedir, você tem um Pai que te restitui, amém? Então nós devemos orar por isso, para que tudo aquilo que aconteça na nossa vida gere transformação, crescimento, melhora e não destruição. Agora, por que é tão difícil orar? Estou falando por que é tão difícil orar? Porque orar transforma, e o diabo não quer isso. Quarto, nós devemos orar, porque orar nos dá direção. O diabo não quer que você ore, é tão difícil orar, porque o diabo quer que você tome decisões erradas. Você já parou para pensar que todos os seus sofrimentos, que você talvez tenha vivido, tenha passado, ou senão a maioria deles é por decisões erradas? Já parou para pensar que todas as dores que nós enfrentamos aqui nessa vida, elas se dão porque nós tomamos no passado decisões erradas, e depois nós escolhemos as consequências? Nós fizemos escolhas erradas. Não estou aqui te julgando, te acusando, porque eu também passo por isso. Nós somos falíveis, nós tomamos decisões erradas, mas eu quero te mostrar que é possível você errar menos nas suas decisões, nas suas escolhas. É possível você sofrer menos nas suas decisões, nas suas escolhas, e você tomar decisões e atitudes assertivas que vai abençoar a sua vida, que vai trazer bênção, vai trazer favor, vai trazer prosperidade sobre você. A Bíblia diz que Jesus, em Lucas 6, capítulo 12, verso 13, que antes de escolher os discípulos, ele passou a noite inteira orando. Ele disse: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus.
Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Pensa comigo, Jesus tinha uma decisão muito importante. Todo o futuro daquilo que ele estava semeando, daquilo que ele veio fazer, dependia dessas 12 pessoas. O nosso futuro dependeu dessas 12 pessoas. Irmãos, nós só estamos aqui hoje por causa desses 12 apóstolos que Jesus escolheu, amém? Então pensa numa decisão importante que Jesus tinha que tomar. Jesus não podia errar na escolha daqueles apóstolos, né? Ele não errou na escolha de Judas Iscariotes. Ele disse que ele estava destinado à perdição, fazia parte de um propósito de Deus. Desde o princípio, Jesus escolheu ele sabendo que ele iria traí-lo. Agora, o que nós precisamos entender? Há muitas decisões importantes na sua vida, que você precisa de uma direção de Deus muito clara. Há decisões importantes na sua vida que você precisa clareza do que fazer. Há muitas decisões na minha vida que eu preciso clareza. E não só importantes, às vezes decisões pequenas, que nós precisamos de luz, nós precisamos de direção, nós precisamos de sabedoria. Por isso nós oramos, para que o Senhor não nos deixe tomar decisões erradas. Então Jesus passou a noite inteira orando para escolher acertadamente quem são os 12 apóstolos, porque aquela decisão era uma decisão muito importante. Então eu quero dizer para você, diante de decisões, aprenda a orar, a buscar a direção de Deus, a procurar a resposta de Deus. Não sabe a resposta, espera. Você nunca perde, irmãos, em esperar a resposta da parte de Deus. Você nunca vai tomar uma decisão errada se você esperar a resposta de Deus. Não é assim? Eu sei que os vendedores não vão gostar disso, mas quando o vendedor quer vender algo para você, o que ele fala? É o último do estoque. Olha, vai subir o preço. Se você não comprar agora, você vai perder essa promoção. Vou falar uma coisa para você, todas as vezes que eu fiz isso, geralmente eu tomei prejuízo. Agora, se você esperar e orar, qual é a vontade de Deus? Não, já acertei também, viu, irmãos? Porque era a vontade de Deus aquela promoção. Mas eu quero dizer para você que você não pode comprar porque está tendo uma promoção. Tudo que nós fazemos tem que ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Se não tem paz no meu coração, não compro. Tenho paz, eu vou. Não tenho paz, espero. Ah, mas você vai perder, não importa. O que é meu, o diabo não toca e não toma. Se Deus preparou isso para mim, ninguém vai comprar. Esse tempo atrás eu testemunhei a compra de um ar, como que Deus fez um milagre na minha vida. Ganhei mais de R$1.000 numa compra porque eu aprendi a esperar. Eu esperei, falei, não, vou esperar a resposta de Deus em relação a isso. Então quando nós oramos, nós estamos buscando, Senhor, eu não sei o que é certo, mas o Senhor sabe, então me dê uma resposta assertiva, acertada. Então Jesus, ele aprendeu o valor da oração, embora sendo Deus, ele orou para você ter direção. Então você nunca perde em esperar, diga assim, eu nunca perco nada em esperar uma resposta de Deus. Então se você está debaixo de uma decisão, irmãos, que você não pode esperar uma resposta de Deus, não decida. É melhor você não decidir do que você tomar uma decisão precipitada. Não é isso que diz Provérbios 19:2? Não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. Espere uma resposta de Deus. Pastor, eu não sei o que fazer. Espere. Pastor, eu estou orando, não me responde. Espere. Esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu o meu clamor, o meu grito de socorro, diz o salmista. É importante que você entenda o valor da oração. Irmãos, quando nós trabalhamos, presta atenção nisso. Quando você trabalha, mas quando você ora, Deus trabalha por você. Então nós temos que fazer uma escolha. Não sei se você lembra do pastor Ricardo, que está em Mirassol, e um dia eu disse isso para ele. Ele teve o carro roubado, não sei se você sabe dessa história, e eu falei com ele, Deus vai te restituir, você não vai sair nesse prejuízo. E um dia ele chegou lá em casa, já angustiado, e eu tinha feito um propósito com Deus. Eu fiz um vídeo, falei, Deus vai usar esse vídeo, pedindo ajuda para quem pudesse semear na vida do Ricardo. Assim, através desse vídeo, Deus vai levantar esse recurso, vai usar alguém, ou muitas pessoas para semear na vida dele. Eu falei, Deus me deu essa direção, eu vou fazer dessa forma, você espera até tal dia, que até tal dia, vamos ver quantos que a gente vai arrecadar, nós vamos entrar nesse carro, nós vamos abençoar você, mas você não vai ficar no prejuízo, você não vai sair envergonhado, o diabo não vai te envergonhar diante disso, você vai ser restituído nesse carro, eu falei para ele. E eu fiz esse vídeo, lancei, só que eu tinha estabelecido uma data que eu não falei para ele. E ele chegou muito angustiado, porque a esposa estava grávida, ele precisava de um carro, falou, pastor, eu não tenho mais condição de esperar. Eu quero saber aí que valor que os irmãos doaram, já tem algum valor, o valor que tiver aí já me ajuda, eu vou dar entrada num carro e vou comprar outro carro. Eu lembro que ele chegou numa segunda-feira desse jeito. Foi numa segunda-feira, se eu não me engano, mas acho que foi isso, não lembro exatamente, mas foi assim. E eu falei com ele, Ricardo, o meu propósito com Deus é até quinta-feira.
isso era numa segunda, era até numa quinta. Falei, eu preciso que você me espere até lá, uma adesão é sua. Ele já estava com o negócio fechado. Ele só queria ir lá, só queria ir lá para ter o meu sim. Ele falou assim, eu não vou fazer sem o pastor, se o pastor me autorizar, eu vou, se não, eu não vou. Ele usou isso como uma estratégia para saber qual era a resposta de Deus, se ele deveria fazer aquele financiamento ou não. E ele tentou me convencer de todas as formas para ele comprar aquele carro, porque ele queria aquele carro. Ele falou, o negócio é isso, é bom e tal. Mas me deu uma dor no coração quando eu vi aquilo. Falei, Ricardo, meu pastor amado, eu sei que você precisa desse carro, mas você tem uma escolha agora a fazer. Eu fiz um propósito com Deus até quinta-feira. Se você fazer e antes disso você está por você. Você tem uma escolha. Ou você faz as coisas do seu jeito, ou você deixa Deus fazer na sua vida. A decisão é sua. Ele baixou o semblante, sim. Ficou triste que ele queria comprar aquele carro. Falou, não, pastor, então se é assim, o que eu posso fazer? Falei, não, a decisão é sua. Falei, não, eu vou esperar então até quinta-feira, mas eu vou perder um negócio lá. Falei, que seja. Sabe o que aconteceu? Isso foi na segunda-feira, passou terça. Irmãos, quando foi de quarta para quinta, nós orávamos aqui de madrugada junto, aqui no prédio da igreja, 5:30 da manhã. Eu vi uma mensagem dele lá, 4 e pouco da manhã. Pastor, o senhor vai na oração? Falei, vou. Então eu preciso falar com o senhor. Cheguei aqui. Ele falou o seguinte, pastor, quero te contar algo. Teve uma pessoa de Cuiabá, um médico cirurgião dentista, viu o seu vídeo, entrou em contato comigo porque ele me conhecia e me deu um carro. Eu estou indo lá em Cuiabá buscá-lo. E ele foi lá, ele não tinha dinheiro para passagem, o dono do carro pagou a passagem dele para ele ir lá de ônibus, para buscar esse carro. Chegou lá e ainda colocou um jogo de pneu dentro do carro novo, de amortecedores, abasteceu o carro reformadinho, falou, Tó, isso aqui é para você, pode voltar, ainda abasteceu o carro de volta para vir para cá. Você sabe por que Deus fez isso na vida dele? Porque ele deixou Deus trabalhar para ele. Se naquele dia ele tivesse decidido, eu vou fazer do meu jeito, ele tinha perdido aquela bênção, que foi a primeira coisa que ele perguntou, e aí, você já conseguiu o carro? Ele falou, não consegui nada ainda. Foi a primeira pergunta que o cara que doou o carro, o irmão que doou o carro, perguntou para ele, você já conseguiu alguma coisa? E ele sentiu que se aquele dia ele tivesse comprado aquele carro, financiado aquele carro, ele tinha perdido aquela bênção. Por causa de 48 horas, ele recebeu um milagre que talvez poucas pessoas recebeu nessa vida. Talvez você já viu muitas pessoas terem carros roubados aqui, mas me conta, quem que recebeu um milagre desse? Tenho certeza que você vai contar nos dedos, ou talvez você nunca tinha ouvido falar de alguém que recebeu um presente tão valioso assim. E era o mesmo valor, até um pouco mais do carro que ele tinha perdido, irmãos. Então eu quero dizer para você que quando nós aprendemos a esperar em Deus, Deus ele restitui. Quando a gente espera em Deus, Ele trabalha por nós. E você precisa nessa noite descansar o teu coração em Deus, entender que é Ele que trabalha por você. Então quando você ora, Deus trabalha por você. Quando você ora, você experimenta milagres. Estou contando aqui um pouquinho dos milagres que nós já experimentamos aqui. Mas eu quero dizer para você que você precisa ter resposta da parte de Deus. Você precisa esperar as respostas da parte de Deus e entender que quando nós oramos, Deus nos dá direção. Deus me deu uma direção específica de fazer um vídeo, de lançar nas redes sociais e esperar até tal dia. Um dia antes do prometido, Deus fez. Poderia ter feito no dia. Mas eu quero dizer para você que quando você ora, Deus trabalha por você. Quando você só trabalha, você só trabalha. Mas quando você trabalha, Deus intervém e trabalha em seu favor. O primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. E você precisa lembrar desse milagre. Jesus transformou água em vinho para que você pudesse entender que aquilo que o homem demora décadas para fazer com a força do seu braço, ele faz em um momento. Então existe que aquele vinho, quando os especialistas em vinho tomaram, disseram, por que serviram o melhor vinho por último? Porque era costume servir primeiro o melhor vinho, por último o vinho de qualidade inferior. Sabe por que foi servido por último? Porque aquele vinho foi o vinho que Jesus multiplicou. E um vinho, para adquirir uma excelente qualidade, ele precisa de décadas. Quanto mais velho o vinho, quanto mais anos ele tem, melhor ele é. Então entenda comigo, aquele vinho que Jesus multiplicou, o homem demoraria décadas para conquistar, mas Jesus Cristo multiplicou ele em minutos. Então eu quero dizer para você que quando você ora, aquilo que você demoraria décadas para conquistar, você alcança e você conquista em um tempo imediato. Creia em milagres, experimente milagres, ore e viva milagres.
Então eu quero te convidar nesses dias a orar, experimentar esses milagres que eu estou compartilhando com você. Esses milagres que Deus tem derramado sobre nós. Agora, pastor, Deus já sabe o que eu peço. Irmãos, esse é um dos maiores obstáculos. Sabe por que a gente não ora? Porque a gente pensa assim, eu já orei sobre isso. Pastor, eu já pedi sobre isso, eu já fiz campanha de jejum sobre isso. Deus sabe que eu preciso, eu já orei, eu já falei com Ele, mas Ele não faz. Presta atenção aqui agora, uma resposta muito importante. Diga assim: orar é lembrar Deus das suas promessas. Então quando você ora, você está lembrando Deus das promessas. Não importa o quanto você já orou, você tem que orar de novo, até Deus fazer, porque quando nós oramos, nós estamos lembrando Deus daquilo que Ele prometeu. Daniel capítulo 9, verso 2 e verso 3, relata isso e explica isso. O texto diz que Daniel, no primeiro ano do seu reinado, ele compreendeu pelas escrituras, é verso 2, Daniel 9, 2, que ao ler o profeta Jeremias, olha que coisa interessante, ao ler o profeta Jeremias, ele entendeu que o tempo de cativeiro na Babilônia já havia se encerrado, porque Jeremias profetizou dizendo: vocês ficarão cativos na Babilônia por 70 anos, e depois de 70 anos vocês serão restaurados. Imagina comigo, Deus tem uma promessa para a sua vida: ó, daqui 5 anos você vai ter um filho. Aleluia, glória a Deus. Filho é bênção. Imagina, Deus prometeu para você: daqui 5 anos você vai ter um filho. Só que aí passa 5 anos, 5 anos e meio, 6 anos, e cadê o filho? Você descobre que você é infértil, você faz exames, faz de tudo e não consegue ter filho. Eu tenho certeza que numa hora dessa, você vai pensar o seguinte: quem profetizou na sua vida foi um falso profeta. É um falso profeta, tenho certeza. Profetizou e não aconteceu. Ou você fala: Deus se esqueceu de mim, Deus prometeu e não cumpriu, Deus se esqueceu de mim. Ou talvez você fala: talvez eu pequei, talvez eu errei, falhei muito, por isso que Deus não me deu. Mas sabe o que Daniel fez? Quando Daniel leu aquele texto e Jeremias disse: daqui 70 anos vocês serão trazidos de volta, o que Daniel fez? Olha o verso 3. O verso 3 diz que: por isso eu voltei-me para o Senhor Deus a fim de buscá-lo com orações e súplicas, com jejum em pano de saco e coberto de cinzas. Você sabe por quê? Porque orar é lembrar Deus das suas promessas. Eu sei que você vai ser tentado a falar: prometeu e não cumpriu, é um falso profeta. Você vai ser tentado a dizer, talvez olhar para você e dizer o seguinte: olha, talvez eu pequei, eu falhei, é por isso que Deus não me deu. Ou talvez você fale: Deus se esqueceu de mim, Deus não se preocupa comigo, é por isso que Ele não fez. Não, todas as vezes Deus prometer e algo não acontecer, é um convite de Deus para você orar e lembrá-lo das promessas que Ele fez para você. Se Ele diz que você vai prosperar nessa cidade, você vai. Se Ele diz que você vai ter uma família abençoada, você vai. Se Ele diz que sobre você é saúde, você terá saúde. Se Ele diz que você vai ser uma pessoa feliz, você será uma pessoa feliz. Você precisa continuar lembrando: Senhor, o Senhor prometeu, a Tua palavra diz isso, que Jesus Cristo na cruz tomou sobre Ele todas as minhas doenças, para que eu fosse uma pessoa saudável. Jesus Cristo se fez pobre, para que eu fosse enriquecido. Essa é a verdade de Deus a nosso respeito. Lembre Deus dessas promessas. Há tantas promessas, irmãos, da palavra dEle. Lembra. Há uma promessa de que você viveria em paz. Há uma promessa de que você viveria feliz. Há uma promessa que aonde você pisar os pés serão abençoados. Aonde você colocar as mãos será abençoado. Ore e lembre Deus dessas promessas, porque orar é lembrar Deus daquilo que Ele prometeu. Há muitas promessas escritas na Bíblia, e há muitas promessas que Deus direcionou específica a vocês. Creia em todas elas. Muitas vezes, irmãos, nós não acreditamos no profeta que ministra sobre a nossa vida. Eu quero dizer para você que não importa quem profetiza na sua vida, se profetizou uma bênção a seu respeito, creia. A Bíblia diz que Deus usou uma mula, um animal irracional, para ministrar na vida de Balaão, para falar com Balaão. Esqueça quem profetizou. Se você recebeu uma profecia para te abençoar, receba. Uma vez eu recebi uma profecia de uma pessoa completamente bêbada, embriagada, mas eu sei que foi Deus que usou ele e ministrou na minha vida naquele dia. Então eu quero dizer para você que não fica olhando tudo que o diabo vai fazer. Olha para o profeta, olha quem é ele, será? Não é assim? Quando alguém vem e profetiza na sua vida, você olha para ele: deixa eu ver se será que é Deus mesmo que usou ele? É muito simples você saber se uma profecia é verdadeira ou não no Antigo Testamento.
o profeta verdadeiro do Antigo Testamento, presta atenção, isso aqui é uma chave sobrenatural. Como que eu sei que se um profeta é de Deus agora? Na antiga aliança, como que um profeta era tido como profeta de Deus? Ele tinha que profetizar maldição. Porque se quebrasse a lei, havia maldição. Então o profeta verdadeiro da antiga aliança não era aquele que profetizava bênção, era o que profetizava maldição. E muitos irmãos não entendem, acham que o profeta da nova aliança é do mesmo jeito, ao contrário. Diz que Jesus veio trazer uma boa notícia. Então, 1 Coríntios, capítulo 14, verso 2, diz que o bom profeta é aquele que encoraja, que edifica e consola a vida das pessoas. Então, quero dizer para você que o bom profeta da nova aliança é aquele profeta que profetiza a bênção sobre a sua vida. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 2. Então é importante você entender, vamos lá? Pois quem fala em línguas não fala por intermédio de homens, mas de Deus. De fato, ninguém entende pelo Espírito. Acho que eu falei errado, deixa eu ver. Isso, é o 3. Mas quem profetiza a faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Então toda profecia na nova aliança, ela tem que ser uma profecia que edifica, que encoraja, que consola. Nunca receba uma profecia de maldição sobre a sua vida. Vai te acontecer um acidente, você vai morrer, você vai perder sua família. Rejeite isso, porque veio do diabo. O profeta da nova aliança é um profeta que profetiza bênção sobre você. Ele vai te encorajar, ele vai te consolar, ele vai te edificar, ele vai te abençoar. Amém? Então não importa a condição da pessoa, se profetizou e é uma bênção, receba. Fala, eu creio. Eu recebi uma profecia agora essa semana. Eu fui dar uma investigada no profeta. Que é normal, eu quero saber quem é esse profeta. Mas aí eu descobri que esse profeta é um profeta oscilante. Aí me veio assim, será que foi Deus mesmo que falou comigo? Mas eu quero dizer para você que na hora o Espírito falou comigo, você está olhando para o profeta, não olha para o profeta, olha para a mensagem. Se a mensagem ou a mensagem está de acordo com a palavra de Deus, receba, foi eu que usei a vida dele para ministrar na sua vida. Então eu quero dizer para você que você precisa crer naquilo que Deus tem ministrado sobre você. Não olhe para o profeta, olhe para a mensagem que foi derramada sobre você, amém? Então orar é lembrar Deus dessas promessas. Agora para concluir, eu quero que você entenda que orar encoraja. Diga assim, orar encoraja. Irmãos, há momentos na minha vida que eu passo por desânimo. É só o pastor Zeca, creio eu. Tenho certeza que você não. Mas o pastor Zeca passa por momentos de desânimo, por momentos de abatimento, vontade de desistir, vontade de jogar tudo para o alto e falar, eu vou embora dessa cidade, né? Quem que não pensa isso? O pastor Zeca pensa, você não, mas o pastor Zeca pensa. Há momentos que eu falo, não vou orar hoje. Poxa vida, eu tenho que pregar hoje mesmo, acho que vou colocar outro no lugar. Mas eu quero dizer para você que todos nós passamos por momentos de desânimo. E o pastor Zeca também passa. Agora tem uma coisa que eu percebo. Que eu passo por mais tempo por abatimento. É quando eu estou orando pouco. Talvez você está passando por um momento de abatimento, de desânimo, porque você tem orado pouco. E todas as vezes que eu estou passando por isso, eu entendo que eu preciso orar mais, eu preciso fazer um jejum, eu preciso receber uma oração, porque a oração ela encoraja. Nós sempre desanimamos quando nós paramos de orar. Atos capítulo 4, verso 31, diz o seguinte: a igreja, presta atenção, os discípulos estavam muito perseguidos, havia um ataque do diabo contra eles, e eles estavam debaixo de muita perseguição, correndo risco de morte, e eles estavam debaixo de muito medo, e eles oraram, Senhor, nos encoraja, nos dê força para que a gente possa anunciar o evangelho, mesmo debaixo da perseguição. O texto diz que depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Sabe o que aconteceu? Depois daquela oração, eles ficaram encorajados. Então eu quero dizer para você, talvez você está aqui, você entrou aqui desanimado, abatido, com problema talvez no trabalho, com problema na família, sem força para orar. Eu quero dizer para você que você entrou no lugar certo. Você vai sair daqui hoje revigorado e cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de coragem, cheio de ânimo. Você vai levantar amanhã empolgado para começar mais uma semana. Você vai levantar amanhã com o teu coração cheio de vida, cheio de expectativa, porque quando você ora, quando você recebe uma oração, você crê no poder sobrenatural de Deus.
declare sobre o seu trabalho. Se você é autônomo, se é empreendedor, eu vou vender, eu vou avançar, eu creio que eu vou viver um milagre nessa cidade, eu vou viver um milagre nos meus negócios, eu vou viver um milagre nas minhas finanças. Você precisa encher o teu coração de fé e continuar clamando, que na hora certa Deus vai te dar a direção, na hora certa Ele vai abrir as portas. Você vai experimentar o milagre de Deus, mas para isso, antes de você viver isso, você precisa ficar encorajado. John Wesley disse que Deus ele não faz nada a não ser em resposta à oração, porque tudo que Deus faz no mundo é em resposta em oração. João 3, 27 diz que o homem não pode receber coisa alguma se primeiro do céu não lhe for concedido. Calvino ele diz que a oração é o antídoto para todas as nossas aflições. Martinho Lutero ele diz que se hoje eu tenho muito para fazer, eu tenho muito serviço, muito eu preciso orar. Talvez você vai começar amanhã e você está aqui pensando em tantos afazeres que você tem. Martinho Lutero nos ensinou a receita para ter uma vida bem sucedida. Se eu tenho muito trabalho a ser feito, eu tenho muita oração antes para ser realizada diante de Deus. Muito eu preciso orar diante de Deus. Então eu quero dizer para você, que Deus está chamando nesses dias para orar, porque Ele quer trabalhar por você. E você tem uma escolha. Você trabalha por você, ou você deixa Deus trabalhar por você. Você trabalha com as forças do teu braço, ou você permite que Deus use os teus braços. Você tem uma escolha na sua vida, você lute e enfrente os seus problemas com a sua força, ou você ore e peça a sabedoria de Deus, força de Deus, intervenção de Deus, para vencer por você. É uma questão de escolha, como eu disse aquele dia para o pastor Ricardo. É uma questão de escolha, que eu faço todos os dias na minha vida. Eu vou fazer do meu jeito, da minha forma, com a minha força, com a minha inteligência, com a minha capacidade, eu vou fazer pelo poder do Espírito Santo. Eu quero te desafiar hoje, e te convidar hoje, a ser alguém que ore, e permita que Deus trabalhe por você. Talvez você tenha enfrentado essa enfermidade só de forma natural. Você tem ido em médico, tem buscado tratamento, ok, louvável. Mas eu quero que você vá no nível mais além. Você entenda que o Deus que nós servimos é os médicos dos médicos, é o Senhor dos senhores, e Ele pode fazer tudo na tua vida em um único ato de fé. Em nenhum momento na Bíblia, irmãos, você vai ver Deus fazendo algum milagre, dizendo, olha, eu estou fazendo esse milagre na sua vida, porque você mereceu esse milagre. Nunca você vai ver isso. Você vai ver sempre Jesus dizendo, grande foi a tua fé, seja conforme a tua vontade. O maior exemplo disso foi de uma mulher cananeia, que chegou até Jesus e disse, Jesus, eu preciso do teu milagre. E Jesus deu uma palavra dura para ela e disse, porque ela era cananeia, não era judia, e disse, não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E ela olhou para Jesus e disse, mas até os cachorrinhos come da mesa do seu Senhor. Jesus ficou admirado com aquilo, daquela fé, porque ela acreditou que ela não merecia, presta atenção, ela sabia que ela não merecia, mas ela diz, mas Jesus é tão bom, que mesmo não merecendo, as migalhas que cair, vai ser o suficiente para mim. Jesus ficou tão admirado, ele diz, nem mesmo em Israel, há também a fé, seja feita conforme a tua vontade. Jesus não falou, grande foi a sua obediência, oh, como que você tem sido uma pessoa justa, como que você tem honrado o meu nome. Não, todos os milagres que Jesus fez, ele disse, grande foi a tua fé, o que tu queres? Chegou diante do cego e falou, o que você quer? Se eu quero ver, então veja. Eu quero dizer para você que é tudo questão de você querer, de você pedir, de você dizer, eu quero, mas eu sei o que é pela fé, não é pelo meu merecimento. Vamos exercitar essa verdade nessa noite? Então se coloque de pé, nós vamos orar. Eu quero saber o que você veio buscar aqui nessa noite. Na verdade não é nem eu, é o Espírito Santo que quer fazer na sua vida. Talvez você entrou aqui abatido, desanimado, sem força, você vai sair daqui revigorado. Talvez você entrou aqui triste, angustiado, você vai sair daqui feliz. Talvez você entrou aqui pedindo, eu quero a minha vida espiritual de volta, eu quero voltar a orar, eu quero poder voltar a congregar, a cultuar, eu quero poder ter experiências com o Senhor, eu quero poder experimentar um milagre na minha casa, na minha família, eu quero que dentro do meu lar haja alegria, haja unidade, eu quero que dentro da minha família haja celebração, eu quero experimentar o milagre de Deus dentro da minha casa. Eu quero dizer para você que você está no lugar certo, e você está aqui na casa do Senhor, como Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração. Aqui é um lugar que você tem um ambiente propício para pedir, pelo teu financeiro, pela tua saúde, pelo seu espiritual, pela sua casa, pela sua família, pelos seus sonhos, não importa. Eu quero dizer para você que não importa qual seja o seu problema, se você pedir, se você clamar, Deus fará na sua vida.
E eu não quero hoje fazer nenhum apelo para você vir aqui à frente, mas eu quero orar com você aí no seu lugar, e o Espírito Santo vai te visitar, mas você vai fazer um pedido para Deus daquilo que você quer que o Espírito Santo faça em você. Talvez você tenha levantado cansado, abatido, desanimado, mas o Espírito Santo vai te revigorar hoje. Talvez tudo que você desejava era poder participar das orações aqui na tarde, das 18 às 19, você vai vir amanhã, porque o Espírito Santo vai te fortalecer. Talvez tudo que você gostaria de ser alguém assíduo, nos cultos, nas células, ler a palavra de Deus, o Espírito Santo vai fazer isso na sua vida nessa noite. Agora tudo que você precisa é pedir. Então eu quero orar por você, e você vai junto comigo, clamar, nós vamos orar, e os céus vai descer sobre esse lugar, assim como aconteceu, como diz a palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 31, que depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Vamos orar? Então eu quero que diante dessa palavra você levante esse clamor ao teu Pai, o seu Deus. Pai, em nome de Jesus nós declaramos nessa noite, Pai, o mover do Senhor neste lugar, o fluir do Senhor neste lugar, Pai, eu repreendo em nome de Jesus todo cansaço, todo abatimento, toda fadiga, Pai, todo desespero, todo medo que tem tomado conta dos teus filhos, em nome de Jesus. E eu quero que o Senhor, Pai, os fortaleça nessa noite, e todo mal, toda opressão, todo ataque do inferno sejam quebrados agora, em nome de Jesus. Pai, aqueles que estão com dificuldade de orar, vão voltar a orar, vão levantar de manhã, vão agradecer ao Senhor, Pai, pela noite, e vão pedir, Senhor, um dia abençoado. Vão participar das refeições, mas antes, Pai, de participar das refeições, vão agradecer por aquilo que o Senhor colocou sobre aquela mesa. Pai, será assim à noite, ao deitar, eles vão lembrar que o Senhor deu um dia abençoado, e que eles precisam do refrigério do Senhor ao dormir. Espírito Santo de Deus, eu quero que o Senhor quebre agora esses bloqueios, essas algemas, essas cadeias, esses enganos, Pai, que o diabo colocou, para que eles não orem, para que eles não falem, para que eles não busquem, para que eles não agradeçam, e para que eles desistam, Pai, do milagre do Senhor. Eu declaro em nome de Jesus que essa igreja viverá milagres, viverá por milagres todos os dias. Nós não aceitamos uma vida natural, nós não aceitamos viver com a nossa força, nós cremos que o Senhor é um Deus gracioso. Pai, o favor, o milagre é sempre para quem não merece. Pai, nós entendemos que nós estamos numa batalha espiritual, e damos uma ordem a esses demônios: saia da nossa casa, saia do nosso trabalho, saia de perto de nós, saia dos nossos filhos, saia com toda enfermidade, com todo desânimo, com toda tristeza, com toda depressão, com toda falta de esperança. Nós te repreendemos agora, em nome de Jesus. Espírito maligno que tem nos oprimido, roubado de nós a comunhão com Deus, roubado de nós o desejo de orar, nós te repreendemos. Roubado de nós o vigor, a motivação para orar, nós te repreendemos em nome de Jesus. Toda escassez financeira, toda enfermidade, toda confusão, toda tribulação dentro da casa, toda contenda, espírito atormentador, nós te repreendemos agora. Toda enfermidade saia do nosso corpo, saia da nossa alma, em nome de Jesus. Nós te repreendemos e não aceitamos você tocar em nós. Nós oramos para que a nossa vida seja mudada, seja transformada. Toda frieza, toda falta de firmeza, de compromisso, todo pecado que tem nos dominado, nós não aceitamos, porque sobre nós há o selo do Espírito Santo, sobre nós há o domínio próprio, sobre nós há a unção dos céus, que despedaça o jugo, que quebra as correntes. Pai, nós queremos que o Senhor nos torne pessoas melhores todos os dias. Transforme a nossa imagem, a imagem do Senhor. Muda, Senhor, a nossa forma de ser dentro da nossa casa, no nosso ambiente de trabalho. Só o Senhor pode mudar. Meu Deus, eu oro também por aqueles que precisam de resposta, precisa de uma direção, de clareza. Fala com Ele em sonhos, fala com Ele na palavra. Usa pessoas, Pai, para ser específicas e ministrar na vida dele. Enche o coração dela, enche o coração dele de fé, para que ele possa decidir segundo a tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, mas dê direção. Pai, eu quero que aqueles que têm orado,
mas tem demorado para receber os milagres. Tem, Pai, demorado para receber, Senhor, a resposta do Senhor. Eu quero que o Senhor nessa noite, Pai, revigore ele, e ele volte a lembrar o Senhor dessas promessas, e ele volta a orar, e não desista dos sonhos, não desista dos projetos, não desista daquilo que queima no coração dele, daquilo que queima no coração dela. Todo desânimo nós repreendemos, Pai. Eu quero que ele seja reencorajado, fortalecido nessa noite, a voltar a orar, clamar, não desistir, porque o Senhor fará. Meu Deus, nós oramos e declaramos nessa noite que sobre nós há a vida do Senhor. Nós declaramos sobre nós a unção do Senhor. Nós nos submetemos ao Senhor nessa noite. Pai, permitimos que o Senhor faça em nós a tua vontade. Diga assim: eu creio que o Senhor Jesus Cristo tem o melhor para mim. Eu rejeito e repreendo da minha vida toda enfermidade, todo cansaço, todo abatimento, todo desânimo, toda frieza, todo tormento. Saia em nome de Jesus. Toda escassez financeira, saia em nome de Jesus. Eu recebo paz, alegria sobre a minha vida, sobre o ambiente de trabalho, sobre a minha família. Eu quero a alegria do Espírito Santo. Todo espírito atormentador eu repreendo em nome de Jesus, e recebo o refrigério do Espírito Santo. Eu quero ser encorajado todos os dias pelo Espírito Santo, e eu vou levantar amanhã cheio de vida, de energia, de expectativa, porque o Senhor é por mim. Eu vou orar e o Senhor me dará forças para continuar orando, em nome de Jesus. Pode aplaudi-lo nessa noite, porque Ele é bom.